Olá, bem-vindos ao programa A Vida do Seu Ídolo, Momentos de Emoções. Eu sou a Cissa Alves e hoje estamos nas variedades do programa e temos um convidado muito especial, muito mesmo. Com vocês, Edgar Mandarim. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai, ai. Quando eu vim de minha terra, despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, de em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. Ai, ai, ai. A tua saudade corta que nem aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra falha. O zóio se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai, ai. Eu vou pegar o teu retrato, vou botar numa medalha, com teu vestidinho branco e um laço de cambraia. Vou pendurar no meu peito, que é onde o coração trabalha. Ai, ai, ai. Viu? Lindo, né, gente? Ele e a música. Edgar Mandarino, muito obrigada por essa oportunidade de você dar essa entrevista para o programa do Maurício e que mostra e que vai mostrar todo o seu talento, porque ele é um talento cantando. Eu já estive em vários shows dele e eu já disse para ele assim, gente, eu paro e fico assim estática olhando você cantar, porque ele canta e ele interpreta a música, né? Ele canta com sentimento. Deu para vocês verem, né? É isso, Edgar. Muito obrigada. Queria que você falasse um pouquinho conosco, contasse um pouquinho da sua vida. Quem é Edgar Mandarino? Como ele se conheceu, se encontrou na música? Obrigado pelas palavras, obrigado por estar aqui. Eu queria só fazer uma observação, falar o nome da canção, né, que é sempre importante. Chama-se Cuitelinho, e Cuitelinho é um outro nome para o beija-flor. E é um apanhado, na verdade a gente chama de um apanhado, de Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. É um apanhado por quê? Porque assim, é na verdade de cunho de origem popular, e que ao longo do tempo vão sendo acrescentadas estrofes, né, à canção. Foi gravada por vários grandes intérpretes, né, Mônica Somasso, Milton Nascimento, então é Cuitelinho. Bom, você me perguntou, né, dessa questão do canto. Eu vejo assim de uma forma, no primeiro momento, de uma forma mística mesmo, assim, né, que não que não exige assim tanta explicação, exige só o sentir mesmo, na verdade, né? E sentindo você vai se conhecendo, assim, sentindo, se aprofundando, né, em você mesmo, né, naqueles momentos assim que eu fico lá no meu quarto, né, assim, apreciando as peças que eu tenho o prazer de ter lá, né, de coleção, assim, de desde pequeno, principalmente peças de arte popular, e ali, na verdade, são vidas que falam sempre comigo e tem sempre esse diálogo.
Então, assim, eu nunca estou sozinho, porque assim é tanto diálogo, né, que acontece, é tanta atenção que é preciso dar às minhas memórias, né? Então não tem essa coisa de me sentir assim sozinho, né? Posso me sentir na solitude, como se usa muito agora, né? Sem querer ficar usando clichês, mas é uma coisa que é verdadeira mesmo, né? A solitude ela existe, sim. Ela existe quando você está muito bem acompanhado e sozinho ali, mas está bem acompanhado com a sua vida, com as suas experiências, né? Com a sua memória, com essa lida, né? De trabalhar tudo que você pode de alguma forma armazenar e que ao tempo você vai metabolizando. Isso acontece muito comigo. Eu me vejo agora, não sei se é porque a idade avança, mas eu me vejo metabolizando assim histórias que eu nunca perdi a memória delas, mas que eu penso mais a respeito, assim, histórias que aconteceram principalmente quando eu morei pelo interior do país, né, que eu tive assim o prazer de ter contato com vários artistas que eu sempre, desde muito pequeno, sempre tive interesse de conhecer, né, e de ver o mundo muito pela manifestação artística. Então, assim, quando eu entrava numa loja que tinha lá arte, né, artesanato, arte popular, ou como queira chamar, eu sempre procurava assim peças que de imediato me falavam coisas assim que eu queria saber mais sobre elas a partir da minha compreensão sobre aquela peça, né? Eu ia te perguntar, Mandarino, falar sobre essa parte da sua vida de artes, artes plásticas. Eu sei que você milita muito. Eu queria até que você falasse qual é a sua formação, né? Além de cantor, falasse um pouquinho dessa parte de arte, porque eu sei que é muito importante na sua vida. Eu tive essa. Bom, a minha formação básica é a de arquiteto e urbanista e me formei na Universidade de Brasília, o que foi muito bom, né? Porque é uma universidade assim, é latente, né, na UNB essa questão das artes e ao mesmo tempo, simultaneamente, é latente essa questão dessa reflexão em torno das ideologias, né? Que eu acho isso muito importante também. Não que você vai fazer, tenha a obrigação de fazer um trabalho em função de uma ideologia ou coisa assim, ou levantar bandeiras. Isso, inclusive, eu nunca fiz e eu não gosto. Mas, assim, você não pode ficar indiferente, né, à história da filosofia, à história das ideologias, né, porque aquilo atua na sua vida, né? Então, se atua, mesmo você tendo assim uma inclinação para um trabalho mais intuitivo, você tem que dar uma atenção, porque ela atua. Então, até na própria intuição tem essa interferência. É bom você saber de uma forma mais um pouco consciente, entre aspas, de tudo isso, né? E a UNB é um prato cheio para isso, porque é uma universidade politizada por excelência, né? E fora isso, assim, eu tive a oportunidade, quer dizer, fazendo arquitetura, né, que é pura arte, né? Você tem uma formação acadêmica, mas é arte, né? Tanto que o estudo da arquitetura surgiu nas escolas de belas artes. Na verdade, você pensando a fundo, é uma das modalidades, né, das artes plásticas, né, arquitetura. Mas que você tem uma formação acadêmica, você tem uma formação, na verdade, é uma área do conhecimento que fica no limiar das ciências humanas e ciências exatas, né? Porque ao mesmo tempo que você tem lá o estudo da história da arte, filosofia também, que é importante, a história da pintura, história da arquitetura, você tem também uma carga de conhecimentos técnicos que você precisa aprender, né? Aprofundar mais nisso é o engenheiro que vai fazer um cálculo estrutural e por aí afora. Mas o arquiteto, ele, se você conceber, né, a Niemeyer é um exemplo disso, né? Ele tinha uma profunda noção da onde poderia chegar aquelas viagens que ele fazia, né? Porque a arquitetura, ele manifestando, criando através da arquitetura, ele era um grande sonhador. Ele mesmo falava que a matéria-prima básica era o sonho, né? Mas ele sonhava, mas ele tinha uma noção também de onde poderia chegar aquele sonho para se realizar materialmente e configurar, né? E é o que acontecia com as obras dele. Então, assim, foi um prato cheio. Então, quando você me pergunta, assim, para ter passado pela universidade, ficar mergulhado lá, eu chegava de manhã cedo, saía à noite de lá. Teve momentos assim que eu lembro que eu morava, no finalzinho eu morei no setor militar urbano, e era um pouco distante, bem distante, um pouco não, bem distante da Asa Norte, onde tinha a UNB. E eu fui a pé dali até o setor militar urbano, né? Só que eu fui andando assim, eu estou sempre pensando em muita coisa, e Brasília para mim é sempre tão prazeroso nesse sentido do espaço, né, urbano, da arquitetura,
que eu fui assim, toda vez que acontecia, não um passeio como esse, que eu chamo até de passeio, porque foi uma coisa mais para sonho também, mas tinha a coisa funcional de ter que chegar em casa. Mas eu sempre eu tenho essa tendência a levar para o lado do sonho, né? E aí eu estou lembrando agora, já que você perguntou, o próprio Oscar Niemeyer, ele fala da arquitetura a despeito da questão da funcionalidade, que é óbvio que tem que ter, né? Mas tem que ter muito sonho também. E ele fala que a boa arquitetura, uma vez vencida a questão da funcionalidade, ela tem que também, não pode esquecer que é algo que o homem cria, que é uma escultura de morar. É algo assim que você tem que ter aquele prazer, como se fosse assim, toda vez que você vê, mesmo que seja no cotidiano todo dia, a mesma obra, a mesma edificação, você não pode perder aquela coisa do êxtase diante dela, né? Para mim, isso é a melhor definição, né, assim, entre aspas, do que deve ser a arquitetura. Porque senão a gente está falando, sem menosprezar, porque é um trabalho em conjunto, sem menosprezar a questão da engenharia, né? Então, acho que isso assim é muito importante. Então, eu tive essa iniciação. Então, eu mergulhava. O que eu fazia? Eu ficava muito no departamento de artes. Eu procurei fazer todas as disciplinas que eram optativas para o curso de arquitetura, visando até fazer depois educação artística, mas também, principalmente, para ter o contato com esses ateliês, né? Que assim é uma coisa deslumbrante, assim, um ateliê de desenho, né, expressão em volume, por exemplo, que eu fazia no departamento de artes, era assim, uma edificação retilínea, mas ela tinha uns vazados que eram jardins, né? Então tinha os ateliês voltados para os jardins, né? Então você ali desenhar com essa presença do verde, né? Numa edificação ali projetada por Niemeyer, com um jardim de Bollemax, né? Então, assim, fascinante aquilo, eu não podia perder essa chance, né? Claro que eu não pensava nisso tudo assim de uma forma direcionada e tão assim consciente. Eu ia por uma necessidade mesmo da alma, porque, entendeu? Uma vez vencida lá o que eu tinha que vencer na arquitetura, eu pulava mesmo, a coisa era pular assim para o departamento de artes, porque não que não tivesse o suficiente na arquitetura, mas porque eu sabia que na arquitetura era uma coisa mais direcionada e é importante aprender daquela forma. Eu queria uma coisa mais solta, então eu tive contato lá com filosofia nesse departamento, com a escola, com oficinas básicas de teatro, GEDUB, escola o grupo de dança experimental, né? Eu tive o prazer de ter aulas com a Terezinha Rosa Cruz, que foi uma das fundadoras da Escolinha de Arte do Brasil, né? Ter todo o ensinamento, né, da arte e educação, é fundamental. Então, assim, para mim isso estava assim escrito, né? Eu tinha que passar por ali, né? Tinha que passar naquele momento no vestibular ali, né? Para poder usufruir, né? Com certeza. Acabei de ter uma aula assim fantástica. O que Edgar Mandarino gosta de cantar? O que você gosta mais de cantar? Olha, uma coisa assim, interessante, eu me emocionei muito nesse meu último show agora, no dia 25 de setembro, eu e Ana Tosato, nós fizemos o show que demos o nome não, porque o nome foi dado pela Ana, Raízes Mineiras Clube de Esquina. Na verdade, eu vou falar rapidinho sobre isso. Esse show a Ana fez, é um projeto dela, que ela fez, eu fui assistir, fiquei encantado, não poderia ser diferente, né, por vários motivos, porque é, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, não morei muito ali, mas eu vivo as Minas Gerais. Eu falo assim que não não vivenciei aquilo fisicamente, mas durante a minha vida, por vários motivos, eu sempre vivi as Minas Gerais e fui criando as minhas Minas Gerais também. A partir de uma série de coisas, pelo interesse de procurar literatura, pelas coisas que eu encontrava, eu ia num lugar, tinha peças de escultores mineiros, peças de arte popular. O Vale de Jequitinhonha, eu menino já era apaixonado pelas moringas de Dona Isabel e da escola que ela criou, né, no Vale de Jequitinhonha, que são as peças de barro, que originalmente eram as moringas, que tinham a função de portar água, mas aquilo como toda a obra, né, que quando principalmente o barro, né, porque é aquela coisa que você trabalha com algo da terra diretamente, que você tira da terra. Então é natural que você, ao fazer uma moringa, por mais que ela tenha no começo uma forma mais simples, é natural que você comece a expressar alguma coisa ali, porque você está em contato com a água, contato com o barro, contato com o chão. Muitas vezes as pessoas fazem descalço contato com o chão. Você manifesta algo além daquilo ali, né? Do homem diante daquelas dádivas todas, né? E é assim que eu vejo a questão dessa arte. Tem vários centros pelo Brasil afora, mas assim, eu estou falando do Vale de Jequitinhonha porque nasci nas Minas Gerais. E principalmente de Dona Isabel, que é assim genial no que faz, né? E aí, a partir do momento, começaram a expressar algo mais nessas moringas. Então, a tampa, né, ela já virou uma cabeça, né, que tem a forma
zoantropomorfa ou só antropomorfa, né? Ou só zoomorfa, né? Ou seja, a mistura de características do homem e do animal, né? O bicho homem e o bicho animal. Então, e começou então, essa expressão muito rica, né? As peças que eu tenho em casa, principalmente, quando eu falei de conversar com as peças, principalmente assim, eu acordo, a primeira peça que eu vejo é uma boneca grande que está em cima de uma mesinha indiana, lá na frente da cama, que é da Isabel. É inevitável acordar, abrir os olhos e olhar para aquilo e ver. E ela tem um olhar penetrante, ou seja, ali eu sinto Isabel ali passando. E daquilo te leva a várias situações. Então, ou seja, isso tudo ficou sempre muito impregnado assim na minha vida, né? Você, você, assim, a gente vê que você realmente também é apaixonado por essa sua segunda, não, primeira profissão, né? Segunda, de repente, é a música, não é? Mas do canto, como você perguntou, porque eu vou falando assim, uma coisa puxa a Ah, outra, né? Do canto, né? Do que eu gosto de cantar, então tá falando do show. Então a Ana me convidou, porque eu gostei demais, você falando de mim, e eu tinha já até falado com algumas pessoas, e tinha esse pensamento que, uma vez feito meu show solo, porque na verdade a experiência com canto são várias, mas eu datei como sendo oficial o último agora em maio, embora tenha tido um solo, mas eu prefiro, por vários motivos, datar como sendo solo. Eu falei que depois desse eu faria um show que tivesse o tema como tema as canções de Milton Nascimento. Eu nem pensei em Clube de Esquina. E aí a Ana, sem saber disso, porque eu não falei isso para ela, né? E isso não chegou até ela. E aí ela me convidou para fazer, porque ela já tinha feito um show com os Raízes Mineiras, me convidou para fazer com ela. Eu achei o máximo, porque assim, essa coisa de dividir, né? De compartilhar. É uma coisa que ela criou com tanto carinho, porque ela também é mineira, que ela queria repensar, ela queria assim, fazer uma louvação às Minas Gerais. As Minas Gerais vividas por ela também saiu um pouco cedo de Minas, mas assim, as Minas Gerais criadas por ela. Mas assim, você querer fazer tudo isso, fez uma vez, e depois você querer dividir isso com uma pessoa, é muito legal. Eu não poderia deixar de aceitar. E aí vem a história. Eu não queria fazer Milton Nascimento. Isso aí é Milton Nascimento e é Clube da Esquina, esses compositores maravilhosos, né? Que fizeram um movimento ali musical que é conhecido no mundo todo, que datou no mundo, né? Das maravilhas, né? Que fala das Minas. E o interessante disso também é que, assim, eu fazendo ensaios e também lá no teatro cantando, no camarim, é uma coisa intensa, porque você sente assim. Aí você começa a dar uma atenção para a memória das letras que você vai cantar dali a pouquinho, né? Você está se preparando, maquiando. Mas é inevitável, você pensa assim, puxa, isso aqui me remete às Minas, do que eu vivi lá, do que eu vivo, né, fora das Minas Gerais. Mas assim, aí dali você vai para o mundo. E aí você faz essa volta, uma coisa assim rápida, e você volta para as Minas Gerais, porque está tudo entrelaçado, né? E então essa música deles, do Clube de Esquina, tem esse poder de te trazer assim, a coisa de raiz, que eu acho que é importante, que não tem como você querer negar isso. Você tem que trabalhar isso muito bem, conscientemente ou não. Mas aí você vai para o mundo se você está liberto disso. E o mundo te traz de novo essa riqueza dessas raízes. é um ciclo, né? É o ciclo, né? E ali até cantando, eu sinto isso. E sente mesmo, porque a gente vê isso em você. Te Mas aí vê. quando você fala assim, agora, por exemplo, teve essa coisa das músicas mineiras que também já era uma intenção de cantar. Mas quando você fala assim do que gosta de cantar, eu vou te falar, prometo que vai ser um pouco rápido. Meu irmão, eu fiz homenagem, me emocionei assim, né, lá no palco agora, que eu fiz uma homenagem primeiro ao meu irmão, porque assim, quem me trouxe primeiro a questão de Milton Nascimento, né, e o Clube de Esquina, foi meu irmão. Eu estava estudando, que eu ia fazer uma prova, isso lá em Piquete, interior de São Paulo, estava no meu quarto, estava estudando, e eu escuto lá ele cantando, né? E ele danado, ele teve professor de violão, mas poucas aulas. Ele nasceu assim um autodidata, ele solava Ai, tem gente que violão, tem esse uma dom, coisa né? absurda, e cantou, e ele estava cantando Beatriz. E eu não conhecia nada disso. Aí eu escutei e falei, gente, que música linda. Aí ele falou isso aqui, um Beatriz, ele falou que era de Chico Buarque, falou de um Milton Nascimento que eu não sabia, eu com 11 anos incompleto. E ele quase 5 anos mais velho do que eu. Mas ele também, assim, parecia mais idade, porque ele, assim, sempre na vida, tudo foi, assim, sempre muito, sabe, de fazer e aprontar, assim, sabe, assim, faleceu com uma idade, pouca idade, tudo, mas viveu muito intensamente, porque ele era de viver tudo de uma forma apaixonada, intensamente. Então, em suma, eu conheci, através de Eduardo, conheci as Minas Gerais e as Minas Gerais de Milton Nascimento e do Clube da Esquina. E eu fiquei com essa história de Beatriz, nunca mais saiu da minha cabeça. Sempre cantando a música Beatriz. Quando foi agora, nunca pus no palco, porque achei que não era o momento. E quando foi agora, prato cheio.
que não é do Milton, mas Milton foi uma das canções que projetou muito a voz do Milton Nascimento, né, no mundo, né? E que ele cantou lindamente, né? E aí eu Você, pus no show. Então, Beatriz, então assim, canto isso. Aí, só falando do meu irmão, aí depois veio a fase dele também de rock, ele era tudo, ele era assim, multifacetado. E ele adorava rock progressivo, essas coisas todas. Eu nunca fui muito ligado. Apreciava porque ele trazia a nata disso tudo. Sempre que tudo que ele trazia era a nata daquilo. Mas não me identificava tanto, e apreciava, e respeitava. Porque enquanto ele estava escutando isso, eu estava querendo escutar o que eu via em alguns lugares, que era tipo Dolores Duran, era Maísa, né? E isso me toca profundamente, porque assim, é aquela música que tem a música que fala do amor romântico, né? Fala da dor de cotovelo, mas assim, fala da dor do amor romântico, que gera muita dor. Mas assim, é tão bom sentir essa dor, porque assim, você se refaz tanto sentindo essa dor, né? E aquela história, se não são as dores, o que nos move mais, né? Então eu sou muito ligado nisso. Não é coisa para você cantar, chorar, se entristecer e acabar com o mundo. Não. Eu estou ligado na beleza da poesia disso, na forma autêntica como fala, muitas vezes sofrida, mas também no potencial de você se refazer através daquilo. E isso me faz sempre um mal. te move, né? Me faz um mal, não. Através dessa coisa, dessa dor, me faz um bem enorme. Você cantaria pra gente um pedacinho de Beatriz? Assim, uma palhinha pra gente poder conhecer, bem pouco, obviamente, mas mais uma vezinha ouvir sua voz. Acho que vou pegar a primeira estrofe mesmo. Olha, será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é mentira? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida, sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Ah, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Deixa eu só explicar, porque assim, quando eu cantei o comecinho, na verdade, eu fiz um misto de diversas estrofes, só que não cantaria toda, e só para ter uma ideia de frases bonitas, todas são bonitas, mas fiz um mix aí, tá? Não tem uma sequência assim não, só para sentir um climazinho. Lindo, lindo. Eu queria só que você falasse rapidamente, compor, você já fez alguma composição? Tem vontade? Olha, tenho vontade sim, porque como eu sou muito ligado nessa coisa de algo mais intrínseco, mais intimista, para não ficar só, que já é um grande prazer, revisitando os grandes compositores nesse sentido, é, eu estou qual a ideia minha? É de fazer poesias, que eu tenho várias poesias escritas, e pedir para musicalizar. Mas olha as coisas como acontecem, que não são por à toa. O DJ Lobão, que eu tenho assim, muito da minha vida eu devo a ele, porque eu conheci por acaso, ele estava fazendo um karaokê na Atlântica, andando de bicicleta, aí eu parei, que eu achei interessante, que as pessoas cantando, vi umas vozes lindas, e eu parei assim com a bicicleta, fiquei olhando, ele de lá ele fez um sinal assim, vem aqui, vem aqui. Aí eu falei assim, você canta? Eu falei assim, olha, já cantei em alguns lugares assim, brincando e tal, mas então vamos brincar de cantar, já que você fala brincando.
E aí eu cantei, quando eu cantei, assim, muita gente aplaudindo, muita gente falando que a voz era bonita, que era expressiva e tudo, perguntando se eu era cantor profissional e tal. Eu falei assim, você não vai deixar de vir mais aos meus karaokês. E agora eu vou te falar, estou aqui hoje, mas a partir da terça-feira que vem, vai ser lá na Rua Bolívar, num lugar que chama Meet. Vou fazer lá. Aí comecei a fazer, fiz durante 5 anos, saí de lá às vezes 5 horas da manhã. E conheci muitas pessoas lá, né? Então, assim, e aí o Lobão agora, ele há pouco tempo, ele mandou pelo WhatsApp, me mandou que ele estava musicalizando, né, e fazendo umas coisas bonitas. E ele entende muito até da questão de estúdio, tudo, né? E aí eu falei assim, bom, então vou mandar para você. Não mandei ainda, estou selecionando e vou mandar, principalmente um dos últimos que eu fiz, que eu acho que vai ser uma bela canção, porque eu fiz de madrugada que eu escrevi aquilo, aos prantos, né, no término de um relacionamento que marcou a minha vida, um relacionamento de praticamente 7 anos, que foi mesmo um casamento. E aí agora eu estou lembrando o seguinte, que eu estou falando isso que eu fiz, né, aos prantos, estou lembrando que eu gravei, que ela me deu, assim, gentilmente para gravar, que é uma grande compositora e cantora, a Patrícia Melody. E a música chama Quando a Porta Bateu. E ela me deu, eu gravei, com o arranjo foram tantos do Paulo Esteves. Fez um arranjo lindo. E que ela fez essa música também aos prantos, assim, chegando em casa de madrugada, depois de um término de um grande namoro. Depois você vai lançar lá no Maurício Max. Sim, faço questão. Não, e é legal isso, um prato cheio. Inclusive, assim, eu estou devendo, eu sei. Peço desculpa ao Maurício, mas vai sair. Porque o Maurício me deu uma música dele para eu gravar, eu estou louco para entrar no estúdio, mas sabe, assim, tanta coisa que eu quero fazer ela bem bonita. E não deu para eu, sabe, preparar aquela coisa de você preparar, mas eu vou gravar a música dele. Edgar, eu queria que você passasse para gente seus contatos, suas redes sociais, para a gente conhecer você. Conhecer não, porque a gente já conhece. Mas quem não conhece ainda, redes sociais, contato, pode ser telefone também, para a gente poder, quem quiser entrar em contato com você, ou até mesmo contratá-lo para fazer algum show. Bom, eu costumo postar muito no Facebook vídeos, né? De onde eu me apresento, participações especiais e tal, tal, dos próprios shows também. E assim, eu sempre faço um texto comentando assim, na impressão das pessoas. E é muito interessante, porque tem comentários muito interessantes das pessoas, né, que apreciam o trabalho. Então, assim, não é difícil. Edgar Mandarino, é público, as pessoas podem acessar facilmente isso no Face. No Instagram comecei não tem muito tempo, mas estou postando cada vez mais, porque é interessante. Porque, claro, estou falando óbvio, né? Porque tem uma penetração, é interessante, tem uma resposta assim bem emocionada também de pessoas que escrevem, e é mais rápida, né? E aí, então, @ Edgar Mandarino, o Edgar com D mudo no final, é DGARD, Edgar de Mandarino. E o meu telefone, não sei se é 21 979 41 7500. Eu estou já trabalhando a ideia do próximo show solo, que deve acontecer em fevereiro. E aí vem aí uma grande surpresa. Eu sempre faço assim, tem sempre essa fusão, né, de cenário com figurino, tem trocas de figurino, figurinos que são feitos em função de um enredo. Então, se eu não sentir esse conjunto de cenário, figurino, luz, todo esse conjunto, aí a coisa não está pronta. Assim, ela tem que nascer sentindo que isso tudo está numa sintonia assim boa. É bem Edgar Mandarino mesmo, porque ele é isso, gente. Ele é luz, pronto. Edgar, muito obrigada por essa linda entrevista, por essa aula que você acabou de nos dar. Que Deus te abençoe, com saúde, com paz, com muito sucesso. E queremos sempre vê-lo lá nos shows de Maurício e por aí afora. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre ao Maurício, toda a equipe dele, a você, Cissa Alves, que assim sempre isso não sou eu que falo só não, todas as pessoas falam assim pelo carinho, pela elegância, pela pela energia que você passa, né? Uma coisa etérea que não é assim tão comum, né? A gente vê muitas pessoas aí apressando, com pressa de fazer as coisas e tal, tal, tal. A gente vê, fica no teu olhar, a gente sente que você tem uma intenção tá muito além disso. Claro que tem aí técnicas, coisas funcionais que você tem que seguir, mas você tem isso. E Deus, oxalá que você mantenha isso. E agradeço demais a todos vocês, todos da equipe do Maurício e a você também. Amém, amém. Muito obrigada pelas palavras. Nós ficamos muito gratos. E a vida do seu ídolo, momentos de emoções, variedades, vai voltar com muito mais. Mas assiste aí. Vai ter mandarina, vai ter um monte de coisa boa aí no programa, gente. Assista sim, eu vejo domingo sempre, domingo de 10h30 a 11h30. Pela TVC Rio, canal 6 da NET, tá?
acessa aí, liga a TVzinha, no YouTube também, tá bom? E a gente volta, obviamente, sempre com muito mais, porque esse programa é feito para você. Beijo no coração. Muito obrigada. Beijo para todos.